Boa tarde, boa noite, gente. Não tô aqui, tô nervosa porque eu estou aqui com a Ana Pinheiro, uma terapeuta que fez 2h30 para chegar aqui hoje pra gente fazer um ótimo podcast. Chegou aqui cedo, meio-dia, tava tudo dando perfeitamente bem, até a hora que a gente começa nosso podcast, que acontece não tem som. E como eu não sei mexer, ficou sem som. A gente ficou quase meia hora falando e nada. Só para explicar um pouco para vocês porque eu tô fazendo pelo Instagram. Mas eu vou tentar depois colocar no YouTube. Mas vamos embora. Vamos tentar. Não existe fracasso, né? Existe estratégia. Essa aqui foi uma da nossa estratégia. Ana Pinheiro, sempre quando eu começo aqui eu pergunto uma pergunta ao nosso convidado. E a pergunta é a seguinte, você já me respondeu ela hoje 3 vezes, mas vamos embora de novo. Quem é Ana Pinheiro? Ana é sonhadora acima de tudo. É aquela que idealiza, que vai além do que os outros acreditam, que acredita no impossível. Então, quando todo mundo acha que não pode, que não dá, eu vou lá e digo sim, dá, e acontece. Então, eu me defino como criativa, como amante das artes, da natureza também. Então, meu universo, eu venho da arquitetura, né? Então, eu nunca deixei, na verdade, de ser uma arquiteta. E hoje eu me defino como a arquiteta da luz. Aquela que constrói pontes entre você que está aí e os seus sonhos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com você. Que lindo! Agora vai. Tô sentindo tá que agora vai. Karine, a definição cada vez ficou melhor. E você acha que essa ponte, como você acabou de falar, nessa conexão, como você... com a pessoa, com essa pessoa que ela quer ser no futuro. Você acha que tem muitas pessoas que estão precisando ter essa ponte, que ela não consegue ir sozinha? Olha, é uma questão difícil a ser respondida. Ir sozinha, eu acredito que todo mundo tem capacidade até de ir só. Agora, a questão é a disponibilidade, disposição, comprometimento e acreditar em si próprio. Coloca o microfone aqui, só pra fingir. Então, muitas vezes, a questão da pessoa não acreditar em si, aí faz ela ficar parada e não ir para o outro lado da ponte. Então, você com a sua terapia, você faz as pessoas resgatar dessa autoconfiança? É isso que assim, o meu intuito, né, e o que eu promovo é o desbloqueio das crenças limitantes e o resgate da autoconfiança. Porque eu acredito que se você não tem bloqueios emocionais e você tem sua autoconfiança, você pode ir aonde você quiser. E por que você decidiu? O céu é o limite, né? O céu é o limite, isso é bem interessante. Por que você decidiu ajudar pessoas? Da onde vem isso? Você viveu algum momento difícil e falou assim, não, passei por isso... Fiquei curada, não, consigo ver mais além, agora eu quero ajudar pessoas? Foi exatamente isso. Eu vim para aqui, para a Suíça, passei por todas as dificuldades, assim, ou muitas aí que as estrangeiras também passam, de estar com a formação do Brasil e dificuldade de ter um emprego, de trabalhar na área. Meu primeiro trabalho foi como babysitter aqui na Suíça. E aí, depois de tentar trabalhar com arquitetura, não ter conseguido, eu peguei e fui viver a maternidade, então decidi ser mãe. Quando o meu filho fez 1 ano, eu disse, agora é o momento de procurar de novo trabalhar com arquitetura. E aí eu cheguei a mandar um currículo. Quando eu mandei um currículo, ele foi para um escritório grande de Zurique. E eu estava na seleção competindo com a pessoa da Espanha, outra da Polônia. E aí os 2 foram contratados e eu não fui. E aí eu fiquei pensando, o diploma europeu vale mais, né? E aí descobri que estava grávida. Então só cheguei a mandar um currículo. E aí eu disse, não, com 2 filhos vai ser difícil eu trabalhar, até porque aqui a escola só a partir de 4 anos, eu teria que botar numa creche. A creche é particular, pelo menos aqui na Suíça, e aí eu teria que ter um salário muito bom, compatível para pagar a creche, e não valia a pena também passar um dia inteiro longe de 2 crianças pequenas para poder estar trabalhando. E aí eu me lembro dizendo, eu tenho 2 anos de Suíça, de repente eu fechei os olhos, abri, era 7 anos que tinha se passado,
E 7 anos que eu não me reconhecia, não sabia quem eu era, o que eu ia fazer na minha vida, não tinha perspectiva, ficava e ideias assim aleatórias. E aí perguntava ao meu marido o que é que eu ia fazer, perguntava a algumas amigas. Cada pessoa vai lhe dar um conselho, mas um conselho que eu vou lhe dar agora, para você que está aí assistindo. O conselho do outro dificilmente vai funcionar para você, porque a experiência de cada um é única. E a bagagem que ela tem de informações, de crenças, de tudo, também pertence a ela. De repente, o que ela diz está muito além do que você acredita que seja possível. Ou o que ela diz é tão limitante que você acha muito pequeno. Então, dificilmente vai dar certo. Então, foi o que aconteceu comigo. Meu marido me aconselhava de um lado, as amigas de outro. E, na verdade, eu não encontrava o meu próprio conselho, né? O que funcionaria para mim. E aonde você foi buscar? Onde você encontrou o seu próprio conselho? E aí começou a história no seguinte. Eu comecei a trabalhar, né, com marketing multinível. E aí dentro dessa empresa americana tinha treinamentos, né, para desenvolver a parte de liderança, de capacidade e de vendas, de tantas coisas. E aí eu comecei a perceber que existia dentro dessa empresa um grupo bem-sucedido e outro grupo que não tinha resultados. E eu comecei a me questionar o que faz o grupo ter resultados, o outro não. E aí eu ficava achando sorte e azar, será que é isso? E aí eu comecei a pesquisar e descobri, né, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a programação neurolinguística, que significa mudar a mentalidade. E aí eu comecei a ver que tinha padrões de pessoas que desistiam da jornada, outras que persistiam e tinham resultados. E aí ficou... Qual é a diferença? Ficou claro, para mim a diferença daquelas que desistem e não têm resultado é porque a questão das crenças estão limitando ela. E que tipo de crenças, né? São 3 a base das crenças. Uma é de identidade, como você se vê, como você se percebe. E eu vou dar um exemplo com o universo que eu trato, que são as estrangeiras. Quando a gente vem para outro país, a gente se percebe como uma imigrante, uma pessoa que não está inserida naquela sociedade, ela está à parte. A gente se percebe como inferior normalmente, eu não vou dizer que isso é geral, porque tem as suas exceções, mas normalmente a gente acha que o nosso diploma não tem um valor como o do país que a gente está, principalmente quando a gente sai do Brasil, que é terceiro mundo, e vem para a Europa, que é considerado primeiro mundo, ou vem para um país que tem, né, é reconhecido pelos estudos. E aí a gente acredita que o nosso diploma não vale muito, que a gente não tem a mesma capacidade que o nativo. E aí isso tudo vai abalar, aí a gente não tem autoconfiança. E uma pessoa que vai se apresentar numa entrevista e que ela não transmite insegurança, ela não vai ser contratada. Isso é verdade. Então, é a mesma coisa, se você vai empreender, vai fazer um negócio e não tem autoconfiança, você também não vai fazer as melhores escolhas. Você vai fazer escolhas baseadas em quê? No medo. E aí, quem faz baseado no medo, ela normalmente vai para a situação que ela acredita que seja mais segura. E no caso do empreendedorismo, você tem que arriscar, você tem que inovar, você tem que... Então, você dificilmente vai tomar essas decisões. E aí o fracasso vem, que eu acredito que não é perpétuo, ele é temporário, porque o fracasso é hoje, mas amanhã você pode dar a volta por cima e até no mesmo negócio você conseguir alcançar um resultado bacana. E sucesso também é muito relativo. Mas é legal isso que você está falando, porque o fracasso, né? Quando a pessoa percebe, fracassei, vamos falar assim, eu sempre falo fracasso. O que é o fracasso? É uma estratégia que você teve, que você não cumpriu, não seguiu aquela estratégia e acabou fracassando. Mas se você fracassou, por que você fracassou? E é bom você não... Se eu fracassei por isso, então por que eu vou fazer isso de novo? Então acaba sendo uma lição. Então o fracasso, para quem quer ir mais além, né? É uma escola. Tipo assim, não... E isso é em tudo na vida, na área amorosa, na área financeira, na área de você querer evoluir. Não é só, abrange tudo na vida, né? Se eu
vou falar na área amorosa, né? Que eu vejo que muita gente que me procura estão aí com problema na área afetiva. Eu tive um namorado desse jeito, eu tive uma namorada desse jeito. E aí o que acontece? A gente sempre atrai mais do mesmo. E o próximo vai ser do mesmo jeito. Mas se eu sei que é assim, por que eu vou continuar? Então já tem assim, eu já tô traindo mais do mesmo, então eu já vou me perguntar por que eu tô assim. Então não é nem sobre o outro, né? É sobre eu mesmo. Por que eu só trago esse tipo de gente? Então aí já vai em fracasso. Mas se eu continuar com esse tipo de gente, eu vou fracassar. E se eu continuar, vai ser sempre ali. Então o que eu posso, né, fazer para o meu fracasso não ser mais um fracasso? Você falou uma questão aí de trazer uma estratégia e que não tenha funcionado e que por isso a pessoa fracassou, né? Mas muitas vezes não tem nem estratégia. A pessoa só tá comendo, dormindo e trabalhando. Ou então querendo viver um relacionamento maravilhoso, mas sem de fato ter um investimento, né, em relação a isso. Então, a gente só vai aguentar o peso se a gente tiver robustez no nosso corpo para aguentar aquele peso. Então, digamos que hoje eu estou acostumada a levantar 10 quilos e me botando na academia com 100 ou 200 quilos, eu não vou aguentar. Então, você só sustenta aquilo que você está preparada para sustentar. Então, hoje, se você não tem resultado profissional, é porque você precisa se preparar para chegar nesse resultado profissional. Se você não tem resultado financeiro, é porque também tem que ter uma jornada até chegar no resultado financeiro que você quer. Se você não tem um relacionamento que você sonha, também tem que ter um preparo. E quando falo em preparo, existe uma dinâmica. Conhecimento técnico, a parte intelectual, a parte da inteligência, que hoje os cientistas dizem que 20% dos seus resultados está correlacionado ao seu QI, né, que é o coeficiente de inteligência, mas 80% está correlacionado a outros fatores, inclusive ao QE, que é o coeficiente de inteligência emocional. Então, você pensa que os seus resultados vão vir da sua força de braço, ou então fazer aquele relacionamento funcionar, fazer aquele trabalho, né, dar o máximo do seu sangue para aquela empresa ir para frente, se você é uma empreendedora, ou você mostrar serviço para o seu chefe, por exemplo. Não é que você vá fazer só a meditação diária, ou o autocuidado, né, o autoconhecimento. Claro que existe a parte da ação, mas sendo que se todo mundo entendesse que existe muito mais de como você está nas suas emoções, aí você daria um salto na sua vida. Em todos os pilares, saúde, relacionamentos, financeiro, profissional. Mas é bem disso que você está falando, né? Porque pra gente dar esse salto e ir mais além, às vezes sozinho, como você falou, a gente pode até conseguir. Mas quando a gente procura um terapeuta, entrou minha amiga ali, a Laís, agora que ela tá estudando finanças, que ela falou assim, não, eu quero investir, mas eu não sei onde investir. Então, a gente precisa passar por um profissional que já entende dessa área. E é por isso que é legal. Tem em todas as áreas, a gente vê que tá com um bloqueio, a gente vê que tá com alguma coisa ali, procure um profissional que já passou por ali, que entende que o caminho vai ser mais curto. Você falou antes, sozinho a gente até consegue, mas vai ser tão longo, por que não procurar ajuda pra gente saber se desbloquear? Eu vou procurar isso porque eu tô com problema disso, eu quero aprender a economizar dinheiro. Então, o profissional sempre é melhor, né? Você trouxe até uma questão financeira, por exemplo. A educação financeira a gente não aprende na escola. Não tem uma educação financeira também que venha dos pais ou dos familiares. E aí o que acontece é que a maioria das estrangeiras, elas não tem um gerenciamento aí das suas receitas, né? E do que gasta. E aí o que acontece é que nunca dá o dinheiro. E aí você pode me dizer, mas eu ganho muito pouco e é tudo muito caro na Europa. É verdade, mas sendo que como você pode aumentar essa receita? Então, pensar no como já vai lhe levar em direção a ele. Mas não é só isso, né? Você tem que buscar algum tipo de investimento, seja através da leitura de um livro, e cada investimento vai lhe dar um retorno.
Então, se você hoje pega um pedaço do seu tempo, dedica à leitura de um livro específico que você quer se desenvolver numa área, numa temática, vai lhe dar um resultado de acordo com isso. Se você faz um curso, é outro tipo de resultado. Se você faz um processo de uma consultoria com algum especialista, o resultado vai além de um livro, de um curso. E se você faz um processo de mentoria, claro que você vai ter resultado. Aí depois você olha para aquela outra que está lá e fica, né, invejando às vezes, e a inveja é natural a todo ser humano, mas tem aquela que vai lhe beneficiar, aquela que vai lhe prejudicar. Tem aquela de dizer, olha, fulaninho conseguiu, então também você pode. É uma admiração, né? É, também você pode. Agora, quando você olha para o outro achando que você é incapaz e que o outro é que teve lá o merecimento, a capacidade de chegar naquilo, você está se subestimando. E aí, quando você faz isso, é como se você não reconhecesse os seus poderes. Digamos que você seja aí a Mulher Maravilha ou o Superman. E aí você olha pra você mesmo e se acha uma pessoa comum. Porque você nunca tentou. Então você não se reconhece por quê? Porque não tem o autoconhecimento, né? É isso aí. E aí, sem autoconhecimento, como é que você vai saber quais são os seus potenciais? E sem saber os potenciais, você acredita que não tem nenhum. Olha. Então, o Superman, ele só vai saber que ele voa quando ele tentar voar. Então, você não tentou voar até agora e acredita que não pode voar. Mas eu tô aqui para dizer que você pode. Uau! Tá, vamos voar, gente, vamos voar. E, Manhana, você fala muito de mulher, né? Então, na sua mentoria só é para mulheres? Se um homem quiser fazer uma mentoria com você, não pode? Pode. Eu tenho atendido homens também, mas a nível do marketing, não é nem da minha capacidade, né? Como terapeuta. Como terapeuta, eu trabalho com autoconhecimento, com crenças limitantes. O que são crenças, mãe? Tudo aquilo que a gente acredita como verdade. E às vezes essas crenças fazem mal a gente, não faz a gente progredir, né? E ela veio lá da infância, da maneira como nossos pais se relacionavam, como a gente era vista pelo pai e pela mãe. De repente a gente era vista como burra, desorganizada, incapaz, né? Não vai durar com ninguém, é muito geniosa. E aí isso tudo a gente vai trazer na nossa mochila, que vai repercutir na nossa vida adulta. Então, o meu trabalho é em relação a isso. Então, ele é para homem, para mulher, para jovem, para velho, para todo tipo de idade. E quando você tá aí pensando que eu tô com 60 anos e não tenho mais solução, tem sim. Sempre há tempo de mudança, sempre há tempo de algo mais. Se você tiver um dia de vida, vale a pena que esse dia seja bem vivido. Então não vale a pena você que tá aí passar mais um dia na frustração, na insatisfação. Isso é que não vale. Porque é uma escolha sua. Você fez uma pergunta, eu não sei se eu fugi. Não sei, qual foi a pergunta? Eu vou... Ai, eu não sei se eu respondi. Qual foi a pergunta? Eu não tô nem lembrando mais. Então, gente, qualquer coisa aí, aperta os coraçãozinhos, compartilha, gente, essa live, esqueci de falar, compartilha aí com todos os seus amigos, vai mandando e aperta o coraçãozinho que tá aí pra me ajudar, porque quem tá aqui, hoje é domingo, dia de Marycast, mas aconteceu alguma coisa aqui com o meu computador e eu não consegui fazer, então vamos fazer por aqui. Sabe, não tem problema, só tem solução. Não foi pelo YouTube, vai pelo Instagram. O negócio é fazer dar certo. E você estava falando, né, sobre 60, 70, não sei quantos anos a gente pode viver. E imagino você que tá aí, você tá com, espero que a gente morre com 120 anos, não sei, e tá lá no leito de morte, né? Aí tem cientistas que falam que a gente, antes de morrer, a gente passa uns 15 segundos, bem rápido, tudo que aconteceu na nossa vida. E depois a gente morre. E gente que fala, vamos ver, será que ela vai voltar nesse mundo ou não? Mas não é sobre isso. Mas você teria, se você fosse morrer agora, você estaria contente com tudo que você viveu até agora? Satisfeito? E isso é sempre uma reflexão, né? Pra gente querer ir mais além. Estou satisfeito com a minha vida? Esse é um questionamento tão profundo, né? Porque a vida passa tão rápido. Como eu cheguei aqui na Suíça, tinha 2 anos, de repente viraram 7.
E o tempo não volta. O tempo é algo que a gente tem que investir de maneira assertiva. E que a maioria, eu acredito que mais de 90% das estrangeiras, principalmente, não tem investido seu tempo de forma assertiva. Tem se ocupado e não tem produzido. E qual é a diferença? Se ocupar é quando a gente vai fazer tudo que não vai levar a gente para o próximo nível. Limpar a casa, lavar roupa, são áreas necessárias de desempenho, sim. Mas se você pega 90% ou mais e dedicar a isso, você tá deixando de fazer algo que vai lhe levar além. E todo mundo precisa ir além. Não é uma questão de alguns precisam e outros não. A gente veio para cá para evoluir, faz parte, né, do nosso compromisso de estar aqui nesse planeta. Não tem como a Mariana que estava lá 20 anos atrás ser a mesma agora. Ela tem que evoluir intelectualmente, moralmente, espiritualmente e emocionalmente. Então, para a gente ir para o próximo nível, tem que ter esses pilares aí. Se não tem, a gente vai ficar defasado. E às vezes a gente se coloca numa zona de conforto que ela vai se transformar desconfortável. É aí que aparece um vendaval, derruba tudo e você não sabe por onde começou aquele caos na vida, né? Às vezes é perder um emprego, às vezes é uma dificuldade financeira, uma falência, né? Um término de um relacionamento e aí você começa a se questionar, mas eu sou tão boa, por que tudo isso aconteceu comigo? Porque não é questão de ser boa e ser ruim. A questão é que você não investiu em você a ponto de você estar mais preparada para aquela situação. Porque a situação ela pode se apresentar para todo mundo. Agora, existem pessoas que vão encarar ela de uma forma que não vai ser tão maléfica e outras que podem chegar a um estado de depressão, crise de ansiedade, desenvolver alguma questão ligada à saúde, insônia, tantas outras questões por conta de um desafio que está passando pela vida. É bem interessante isso que você está falando. Mas vamos embora. Eu ter várias perguntas aqui que vocês aí fizeram, então, bom. Mas uma é minha. Porque eu sou consteladora e na constelação a gente fala que muitos bloqueios vêm, não vou falar nem bloqueio, mas também bloqueios, mas muitas coisas que se repetem na nossa vida por causa dos nossos antepassados. Na sua terapia, você também concorda com isso? Eu concordo, sim. Eu tenho uma ligação muito grande com a constelação. Amo a constelação. Tenho muitas amigas terapeutas nessa área. E o meu início foi nessa área, né? Apesar de eu não ser consteladora, eu passei aqui 3 meses na Suíça, acompanhando uma psicóloga brasileira, fazendo constelações aqui na Suíça, vários eventos. E eu era uma das responsáveis, né, por organizar os eventos na área de constelação. Então, claro que eu acredito que tem uma ligação sim com o antepassado, a gente repete padrões e aí entra aí vários questionamentos como e porquê, mas eu vou lhe dizer um bem claro. Primeiro, a forma de educar. Essa daí não tem como você dizer que não existe, porque existe, né? Então, seus avós foram educados pelos bisavós, os bisavós, né, e vão educando. E aí você traz toda um comportamento que não sabe de onde veio, mas na verdade vieram deles. Essa é a forma lógica que mesmo que você não acredite em nada, isso daí não tem como contestar. Aí existe a carga genética também, que a gente acredita que a carga genética é só a predisposição a doenças e a questão da aparência, né? Mas não é. Carga genética, ela está impregnada de várias informações que a ciência ainda nem descobriu. Então, com certeza, vem aí um padrão de comportamento impregnado na carga genética. E aí, se for entrar na constelação, aí vem ainda também a questão do que a gente, de honrar o pai e a mãe. E aí acabar repetindo o que a família vem de geração em geração, né, fazendo. Se tem problema com finanças, tem problema com drogas, e aí, por isso que a gente né? se repetindo. Ou então não aceitou a morte de um parente, escondeu uma situação, e aí vem de novo ela se apresentando para dizer: eu tô aqui e eu preciso ser vista, a situação, a pessoa, o que for. E aí a gente volta para debaixo do tapete novamente, né?
Porque é onde a zona de conforto, né? O escondidinho, o morno, tá legal, não dói, eu tô bem. Mas aí quando a gente quer evoluir, dói um pouquinho. Não é que dói, assim, mas a gente vai passar por coisas que machucam a gente. Porque a gente vai descobrir coisas, aquilo ali dói, mas depois a evolução é tão linda, né? Quando a gente sabe realmente pra que a gente veio nesse mundo. Vamos embora, continuando aqui, né? O que é felicidade pra você, Mariana? Ai, felicidade pra mim é a felicidade genuína. E essa felicidade genuína significa que ela não é volátil, né? Que não é um álcool no sol que ela vai rapidamente evaporar. E o que não é felicidade, no meu ponto de vista? A felicidade, ela não é comprada. A felicidade não é aquela que você vai lá, faz uma viagem e agora vai ser feliz pelo resto da vida. Não é aquela felicidade de chegada. Isso é muito importante, que todo mundo tenha compreensão disso. A felicidade também não é aquela de seguir os padrões da sociedade, de ter uma cartilha, isso, checklist. E eu até digo que eu fiz esse checklist, eu segui a cartilha da sociedade, mas essa felicidade não veio para mim. Então, eu vou até fazer a cartilha aqui para ver se vocês concordam. É a cartilha da felicidade pela sociedade, né? Estudei. Cartilha da felicidade é você se casar, me casei. Cartilha da felicidade, ter filho, eu tive. Cartilha da felicidade, ter uma profissão, também tive. Cartilha da felicidade, ter um emprego, também tive. E aí, cadê a felicidade? Porque não tá nisso. E as pessoas que não têm isso, acreditam que a felicidade está em algum desses pontos e que por isso que tá faltando a ela. Entendeu? Acredita, porque a pessoa que não pode ter filho por algum motivo, acredita que nunca vai ser feliz porque não teve o filho. A pessoa que não tá nadando no dinheiro, acredita que nunca vai ser feliz porque tem que sempre fazer as contas no lápis. Então, na verdade, isso aí tudo é uma ilusão. A sociedade constrói o que é bom para ela tirar proveito. E existe aí várias pessoas que comandam essa sociedade. E aí existe uma massa muito maior que é comandada por essas pessoas. E é interessante para elas pensar e trazer a felicidade como bem de consumo. A bolsa, o carro, né, o sapato, e aí a viagem, e fica todo mundo em busca. Aí a gente fica numa roda de hamster. Vai e nunca chega no final. Porque não tem final. A felicidade, na verdade, ela é um caminho. É onde você reconhece que cada dia é uma bênção. É onde você vê a beleza em qualquer besteira. Numa flor, na natureza, num animal, numa criança, num sorriso. Isso para mim é felicidade. É a felicidade que é construída. E principalmente quando você está evoluindo e crescendo. Porque você ter orgulho de si mesmo, no sentido de que a manhã que foi, estava em 2021 no início, e a manhã que está entrando no início de 2023 é outra. Uhum. Então, isso é felicidade, é saber que eu evoluí, que eu estou em outro patamar, que eu estou construindo algo que faça sentido para mim, é ter um propósito de vida, é fazer, refletir no meu trabalho algo benéfico para a sociedade como um todo. Isso é felicidade genuína, no meu ponto de vista. Okay. E às vezes a gente pensa assim, né? Quando eu tiver isso, quando eu tiver esse emprego, quando eu tiver esse carro, quando eu for nesse local, eu vou ser feliz. E eu sempre falo, né? Eu conto uma história que a minha irmã quando uma vez ela foi para Portugal. Ela queria... Deixa eu botar aqui o microfone. Ela queria ir para Portugal com o namorado dela na época. E ela fazia salgados. Ela falou assim, vou fazer bastante salgados para ter dinheiro para ir para Portugal. Então, cada comenda que ela tinha, ficava super feliz. Mary, consegui mais um... Ela ficava de noite, de madrugada, fazendo salgadinho e feliz. Porque, então vou conseguir mais dinheiro. E pensando que comprava uma roupa para levar e tava todo feliz, fazia dieta para ir toda bonita. E eu vi cada dia uma tão feliz, aquele processo ali para ir de férias. Quando chegou nas férias, né, que ela tava tão contente para ir, não foi legal.
Não foi legal. Pra ver que não é o lugar que a gente não chega, né? Não é sobre isso. Às vezes a gente coloca tanta expectativa. Quando eu chegar lá, quando eu estiver isso, eu vou ser feliz. Só que ela foi feliz no caminho. E esse caminho, às vezes, que te traz felicidade. Você vai se descobrindo. Aí eu posso realmente ficar até 4 horas da manhã fazendo salgado, dormir. E é isso que é o legal. Às vezes o caminho é mais prazeroso do que quando você conseguir aquilo que você sempre sonhou. E até porque a gente cria muita expectativa em cima de alguma conquista. E aí, quando a gente tá lá, a gente vê que não tem nada demais. E a tendência também é que a gente, depois de um tempo, também não valorize. Então, assim, comprar uma bolsa, um carro, vai lhe trazer muita felicidade, no sentido, né, momentâneo. Mas depois de um tempo a gente tem aquela bolsa, não tá nem lembrando, não tá nem, né? Só tá usando e não faz mais aquela emoção que a gente tem. Por isso que a felicidade ela é muito mais palpável, muito mais robusta do que objetos. E ainda falando da minha irmã, eu lembro que quando ela faleceu, ela tinha acabado de comprar um novo telefone, ela tinha ganhado também relógios caros. Tipo assim, ficou aí. Sabe, ela tava feliz, lógico, ela conseguiu um telefone novo, não que nós não temos que ter. Sim, as coisas materiais também é importante, porque se eu trabalho, aquilo é pra mim, eu quero comprar isso. Então a gente fica feliz no momento que a gente tem, não que seja errado. É uma conquista, É uma conquista, mas viver só, não, esquecer do momento, isso que talvez não seria tão legal. Mas vamos continuar com nossas perguntas. Você é terapeuta, mas às vezes você se sente também sufocada, bloqueada, triste? Me sinto. E é normal, né? Eu também sou desse planeta, se vocês não sabem. Eu também sou desse planeta. Eu me sinto assim, eu tenho muitas crenças ainda para ser limpada. Tenho ainda questões a ser resolvida. Amanhã da agora não é a melhor versão dela, porque com certeza no final de 2023, dezembro, vai ser uma versão muito mais arrojada. E o que é que eu faço em relação a isso? Eu sempre tô com alguém do meu lado. Eu comecei a investir em mim mesmo em 2017, né? Que eu comecei a fazer cursos, formações na área de comportamento, na área de terapia. E quando chegou em 2019, eu passei por um processo de mentoria. E esse processo de mentoria colocou metas para 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando chegou com 3 meses, eu consegui as metas de 6 meses e de 1 ano. E a mentora ficou impressionada com o resultado, e eu também, lógico, né? E aí eu vi a minha vida se transformar. De 2019, principalmente, claro que eu tive uma jornada de 2 anos estudando, mas de 2019 para 2020... Em 2020 eu já era terapeuta, formando outras terapeutas, e eu estava como embaixadora da maior plataforma de desenvolvimento humano no mundo, que é a Mind Valley. Então, a empresa da Malásia, que ela é sediada na Malásia, mas que ela tem o maior programa dela de desenvolvimento humano em inglês. Então, é como se ela tivesse o mercado americano todo é dela, e aqui na Europa ela é muito forte também. Ela tem vários idiomas, italiano, francês, alemão, né, e inglês principalmente. São os maiores especialistas do mundo que estão dentro dessa empresa. E tem cursos, né, tem formações também. E eu fui convidada a ser embaixadora dela no Brasil e testar os produtos dela que seriam lançados no mercado brasileiro em 2020. E aí o que aconteceu? Quando eles me pediram para escrever quem era Manhana, que eu comecei a escrever, eu não acreditei no que eu tinha me transformado. Como é que uma pessoa que era dona de casa, mãe de crianças, que não tinha nenhuma renda, né, de salário, de nada, não tinha dinheiro nenhum, ficava pedindo pro marido e dando satisfação, que é isso, né? É bem recorrente aí entre as estrangeiras que vieram através de casamento que não trabalham. E era o que eu passava. E aí, de repente, eu tava com um grupo de terapeutas e psicólogos e coach, também, o Supraconsciência. Eu fiz uma plataforma. Tava embaixadora, né? Tava não, ainda estou. Embaixadora da Mind Valley. E aí, eu comecei a ver como é que eu mudei a minha vida tão rápido. Eu disse, foi através, principalmente, da mentoria. E aí, eu me decidi, nunca mais eu deixo de estar com a pessoa do meu lado.
Então, quando você me pergunta aí, amanhã ela passa por conflitos, né, inseguranças, bloqueios, passo, claro que eu passo, e é normal, mas eu tenho alguém do meu lado. Então, assim, desde 2019 eu nunca deixei de estar num processo de mentoria. E normalmente eu estou em 2, cada um com objetivos diferentes, mas sempre eu estou. Teve um que eu comecei em fevereiro, e agora está terminando, né, de 1 ano. E eu, em dezembro, foi o caso de sucesso deles, né? O case de sucesso, como se diz. Então, ela fez uma entrevista comigo, um vídeo comigo, eu bati todas as metas da mulher. Então, eu fui o caso de sucesso dela e isso é que me deixa feliz. Então, por isso que eu digo, a felicidade, né? Do que eu construí ao longo de 2022. Eu saí no livro também de empreendedoras brasileiras de sucesso na Europa. Eu fui convidada para ser palestrante de um reality show, a Casa das Empreendedoras, no Brasil, e que está indo ao ar agora, em fevereiro. Então, foi um ano, assim, produtivo, um ano que eu trouxe muitas conquistas. Que legal. Isso é bom também pro nosso ego, né? Querendo ou não, é bom pro nosso ego. E Manhana, aí tinha uma pergunta aqui. Se alguma pessoa quiser participar, né, fazer a sua mentoria, fazer o seu curso, como é que acontece? Ela vai no teu Instagram? E para quem é essa mentoria? Sim, você me perguntou se é para homem, se é para mulher. Eu até expliquei, né? Meu programa, ele é para homem e para mulher. E aí, por conta do marketing, né? O marketing digital, que hoje em dia tá aí, né? Tão forte para quem tá dentro das redes sociais. E por conta disso, a gente tem que ter definições. Definições de público, definições de persona, se você nunca ouviu falar, né? O biotipo do cliente ideal. Então, por conta disso, eu defini o meu nicho, né? Que é desenvolvimento pessoal, e aí crenças limitantes e autoconhecimento, trabalhar com estrangeiras e trabalhar com mulheres, mas só por conta da parte do marketing. Então, se a pessoa é brasileira e vive no Brasil, ela pode fazer meu curso, meu programa e me contratar? Claro que pode, porque é para todo mundo. Se é homem, também pode. E eu estou atendendo homens. Então, não é sobre isso, mas sendo que a minha comunicação, ela tem que ter um ponto, né? Ela tem que ir para um direcionamento. Então, por isso que eu falo muito para mulheres. Mas se você é homem, está assistindo, ou você conhece algum homem que queira se desenvolver e ir para o próximo nível, claro, está muito bem-vindo. Os processos que eu trabalho em atendimento individual, tanto na parte terapêutica, na parte das emoções, trazendo assim a parte emocional e desbloqueando isso, né? Porque muitas vezes a gente viveu situações do nosso passado que faz a gente ficar presa lá. Então eu trabalho com isso, eu trabalho como mentora também na parte de desenvolvimento de projetos. Então eu tenho vários sonhos, Manhana. Eu quero realizar várias coisas, mas estou perdida, não sei nem por onde começar. Então eu tenho ajudado várias mulheres nesse sentido, de começar a ter um direcionamento para atingir os objetivos. Então tem atendimento individual em 2 vertentes, terapêutica e de mentoria. Tenho atendimento também na roda terapêutica, que é uma mentoria em grupo. E tem o meu programa, que é Memoravelmente, que é um programa de autoconhecimento e reprogramação mental. Que são 30 videoaulas, né, gravadas. Tem encontros comigo, né? E também tem acompanhamento comigo pelo grupo do WhatsApp, tirando dúvidas e acompanhando essas pessoas durante 30 dias. Então, eu vou estar com um evento online gratuito a partir do dia 6 de fevereiro. Vocês todas que estão aqui estão muito bem convidadas. É um evento online gratuito para você que quer ir para o seu próximo nível. E talvez a sua vida esteja ótima agora. Porque tem gente que diz assim, mas eu estou muito bem. Eu estou no emprego que eu gostaria, ganho super bem, né? Estou com o marido dos sonhos, né? Tenho tudo que eu quero, então não preciso de nada. Mas até para você que tem tudo, parece perfeito, pode contribuir. Nunca pense que você chegou já no seu máximo. Sempre tem algo além disso daí que você está vivendo. E aquelas que estão dentro de casa, que estão dependentes do marido, talvez chegou o seu momento.
Não sou eu que vou dizer que chegou o seu momento, mas se você sentir no seu coração que você quer agora quer partir para uma autodescoberta do seu potencial e dar uma guinada na sua vida, eu acho que nada melhor do que essa oportunidade aí que eu tô abrindo, gratuito e online. O nome é Jornada da Estrangeira de Sucesso. Para você que quer fazer sucesso, independente do lugar onde você esteja, que ele não seja um limitante. Porque hoje você pode estar aqui na Europa, mas amanhã você pode voltar para o Brasil. E se você tem uma boa cabeça para isso, você vai ser feliz e realizado em qualquer canto do mundo. Ai, que olha, gente, vambora fazer isso daí. Vambora fazer a mentoria da Manhana. Manhana, você tem um sonho realizar ainda esse ano? Ai, olha, o ano passado eu realizei. Por falar de sonhos, eu realizei, sabe qual? Eu era louca para fazer mergulho. E aí, com cilindro, com tudo. E eu fui pra Fernando de Noronha pra fazer a gravação desse reality show. Uau! E também era um sonho ir pra Fernando de Noronha. E aí eu fui pra fazer a gravação do reality show Casa das Empreendedoras. E quando cheguei lá, tinha a oportunidade, claro, através do programa, pra fazer mergulho. Porque tinha atividades, né? Durante o programa. E aí eu fiz o mergulho e foi extraordinário. Ver os peixes assim passando. Tartarugas gigantes, lagostas assim gigantescas. Foi incrível. Só não vi o tubarão, por acaso, né? Não vi, mas pessoas que estavam perto de mim viram. Eu já fiz também um mergulho e vi um tubarão, tá vendo? Agora, sonho para esse ano, assim, o que é que eu posso dizer? Eu acho que agora me veio à cabeça construir minha casa lá no Brasil. Acho que esse, assim, material, né? Porque você tem vontade de voltar a morar no Brasil? Eu tô cogitando, acredita? Mas não definitivamente, assim. Fazer uma experiência, sabe, entre Brasil e Suíça. Talvez seja uma oportunidade que surja esse ano. E eu tenho terreno lá e eu tô pensando em construir. Então, esse seria um sonho, assim, material. Mas se for um sonho, assim, em relação a algo do propósito de vida, seria eu atingir, pelo menos nesse ano, dentro desse ano, 300 mulheres que querem realmente transformar a vida delas. Eu acho que se eu chegasse nesse número até o final do ano, eu estaria muito satisfeita, muito feliz, porque eu sei que eu estou plantando e que eu estou realmente impactando, né, vidas e transformando aí o que a pessoa tem hoje na mão em grandes oportunidades que elas mesmas não estão enxergando. Você vem da onde do Brasil? Eu venho de Maceió, Alagoas, né, Nordeste do Brasil, as praias paradisíacas, esverdeadas, lindíssimo. Eu estava falando com ela, falando com ela antes que uma vez quando eu fui em Maceió, eu cheguei, eu gosto de viajar, vamos entrar até nesse assunto depois. E eu sempre vejo esse mar, né, lindo, azul, eu fui uau, encantada. E quando eu cheguei em Maceió, a gente foi no hotel e quando eu fui pra praia, a água era verde. Mas uma verde tão lindo que eu cheguei a chorar. Falei assim, meu Deus, parece que isso é pintado. Aquele mar ali é muito, muito lindo. Pra você aí que quer conhecer um lugar no Brasil, vai em Maceió. Eu acho que foi até em Maceió que teve um filme. Deus, alguma coisa de Deus. É de Deus. Com Antônio Fagundes. Com Antônio Fagundes, isso. Né? Tem uma coisa assim, então... Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, exatamente. Isso. É lá de Maceió. Deus é brasileiro, é isso mesmo. E você gosta de viajar, né? Amo viajar. Olha, se me botasse assim, você vai ser agora uma pessoa que, tipo guia turístico, mas não guia turístico de sair pela cidade, apresentando a cidade, mas de fazer grupos, né, para viajar. E aí, o meu ideal de vida seria juntar a parte da terapia, do autoconhecimento com viagem. E aí, quando eu encontrar alguém que tem agência de viagem, eu sempre jogo essa ideia. Vai que cola, porque, né? Se tiver alguém aqui me escutando que tem agência de viagem, por favor, entre em contato comigo. Porque eu sou louca pra fazer uma viagem, assim, numa imersão, sabe? Como se fosse um retiro. E aí, pronto, você falou de sonho para realizar esse ano. Seria fazer um retiro. Tá imersa, né, no mundo do desenvolvimento, com pessoas que querem isso. E tá vivendo as mais altas vibrações, a mais alta energia. Tá conectada realmente, né, com pessoas que realmente estão querendo ir para o próximo nível. Estão comprometidas consigo mesmo.
Então, eu acho isso incrível. Eu fico me perguntando quantas vezes eu tive em rodas erradas, teoricamente, que não, nada é errado, mas no sentido que não tinha muito a ver comigo. E hoje é uma satisfação eu estar conectada, mesmo que seja virtualmente, com pessoas que estão buscando também algo parecido, sabe? Eu estou muito feliz. Então, se eu juntar essas pessoas presencialmente e fazer um evento viagem, assim, ou uma viagem, uma imersão, alguma coisa, seria extraordinário. E muitos dos meus alunos estão pedindo, amanhã eu faço um evento na Suíça e quem sabe não vai sair esse ano. Presencial. Presencial. Que legal. Qual o lugar mais lindo que você já foi? Tipo, aquele que mais te impactou? Não, vai ser a sua cidade. Rio de Janeiro? A Biene. Não, Rio de Janeiro mesmo. A sua cidade, o Rio, pra mim, é um encanto. Desde a primeira vez que eu fui, eu acho que tinha 20 e poucos anos, eu olhei assim aquele mar, olhei a montanha, olhei a natureza, que eu fiquei impressionada, como é que é uma cidade tão grande, é tão cheia de verde, né? E assim, quando subi no Corcovado e no Pão de Açúcar, a visão, lá, a Lagoa da Pampulha, né? Né? Olha, Pampulha não. Pampulha não. Pampulha é em Minas Gerais, diga o nome. A Lagoa de lá. Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas. Pampulha é em Minas, Belo Horizonte. Então, quando eu olhei aquilo tudo, a natureza, a parte da natureza, né? Isso me encanta. Agora, se for pela arquitetura, né? Paris, claro que é espetacular, não tem como eu negar, né? Toda a arquitetura de lá é fabulosa, de você ficar boca aberta e encantada. E se for falar de cidade moderna, tem Nova York também, que é uma grande cidade, né? E que é maravilhosa também, que eu fiquei, principalmente o que eu mais gostei lá foi a parte dos museus. Eu achei muito bom, muito legal e o que tá me vindo à cabeça é isso. Agora, em relação ao mar, pra mim é Alagoas, sabe? É onde eu tenho a Praia de Maragogi, que é muito famosa, que a areia é bem branca e você entra no mar, você vai andar acho que 1 quilômetro e a água não sai do joelho. Então, e ainda tem as piscinas naturais, né, que também tem em Maceió e tem também nessa região de Alagoas, que se chama Maragogi, que é próximo já de Pernambuco. Então, assim, de mar lá pra mim também é fantástico. Então, eu já viajei bastante, né? Aqui a Europa eu conheço toda, a Rússia também é um espetáculo. Já fui para Moscou e para São Petersburgo. E as duas cidades são... Então, eu não sei nem falar qual é a cidade, porque cada uma tem o seu encanto. Mas o Rio, se fosse para definir qual a cidade, assim, mesmo tendo viajado tanto, eu escolheria o Rio de Janeiro. Vá pro Rio de Janeiro, que você não vai se arrepender. E Maiana, você como terapeuta, você também acha que você consegue ajudar os seus filhos? Eita, aí é o desafio. E aí eu me lembro daquela frase, né? Em casa de ferreiro, espeto de pau. Ai, por que é assim, hein? E aí uma vez eu botei aqui um conteúdo interessante, falando sobre por que as amigas e os parentes não contratam o serviço daquela pessoa. E aí existe também isso, né? Porque quem é mais próximo de mim não tá me seguindo no Instagram. Quem é mais próximo de mim, por que não vira e diz, Maiana, eu preciso de ajuda, de mentoria ou de uma terapia? Por quê? Eu não lembro assim, de ter atendido amigas, né? E quando uma vez eu pedi um depoimento para uma amiga, eu disse bem assim, olha, fala aí de como é que você tá vendo o meu lado profissional, né? O que você tá vendo do meu movimento, da minha fala. Dá um depoimento falando sobre isso. E aí ela fez o depoimento, mas não tinha nada. Como assim não tinha nada? Porque ela não sabia de nada. Ok. Não sei como é que ela fez. Eu não tinha nada no depoimento. Aí eu fiquei impressionada. E aí quando eu voltei pra Maceió, que eu fui no meio do ano e que eu tinha ido pro reality show, que eu conversei com as pessoas, com amigos, eles não entenderam porque eu fui pro reality show. E aí eu fui explicar, né, que eu sou terapeuta, que eu trabalho com desenvolvimento pessoal. E eu fui contratada para ir para dar palestra para as empreendedoras na minha área de autoconhecimento.
Então todo mundo ficou também boca aberto. Então parecia que as pessoas não sabiam com o que eu trabalhava. Ainda estava na imagem, empresa, na manhã a arquiteta. Outra também vez que eu tive isso muito claro foi agora em dezembro. Eu faço parte de um grupo de integração já desde quando cheguei na Suíça. E eu sempre encontro essas pessoas. E aí depois elas me perguntaram, como é que você tá? E eu comecei a contar tudo que eu estava fazendo, que eu tinha feito esse ano de 2021, né? E aí ninguém entendeu também. Ficou todo mundo sem entender o que era, o porquê terapeuta, atendendo pessoas na Alemanha, na França. Como assim? As pessoas até sabiam que eu era terapeuta, mas parecia tudo tão surreal. Aí eu vejo que as pessoas que estão próximas de mim são aquelas que não estão me acompanhando, não sabem o que eu estou fazendo, então estão totalmente desconectadas comigo. E aí quando pergunta, voltando à sua pergunta, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu oriento sim os meus filhos a terem consciência das escolhas dele, do papel dele e do que eles determinam. O meu filho mais velho, eu quase nunca falo desse assunto, mas o meu filho mais velho, que tem 10 anos, ele tem autismo. Mas não é um nível muito forte, não. E ele tem compreensão de tudo, lógico, tem interação, né? O nível é leve. Mas eu falo para ele porque ele é muito negativo. E é uma tendência de quem é autista, não todos, né? Porque cada um tem as suas particularidades. Mas ele é muito negativo. E eu digo a ele, olha, não fala assim, porque você é o comandante aí da sua vida. E se você tá falando dessa forma, todo mundo que tá dentro de você, que ele diz que tem os soldadinhos, né, que são os neurônios, os glóbulos vermelhos, as células, né, estão escutando seu comando. Então, assim, eu sou terapeuta dentro de casa no sentido de orientação. Mas na hora de resolver e de ter a inteligência emocional para, diante de uma crise, eu ter cabeça e calma. A guru chegou. Eu vou ser mãe. Amanhã mesmo. Eu vou ser mãe e reclamo, boto castigo. Então, assim, tem esse lado, assim, de terapeuta. Gente, aperta o like aí, manda essa live aí pra alguns amigos aí. Eu tinha até esquecido como é que faz live no Instagram. Coloca aí, manda aí pra 3, 4 amigos pra gente conhecer um pouco a Maiana. E Maiana, já aconteceu, você tá falando assim de amigos seu que às vezes não compreende o que você está fazendo, não sabe onde que você virou terapeuta de sucesso. Mas já aconteceu também de um amigo seu de falar que não acredita em você, que não acredita no seu trabalho. Eu falo isso porque isso acontece comigo no meu trabalho. Sim. Quando eu falo que eu faço, que eu sou consteladora, que eu tenho a minha própria mentoria, que eu estou fazendo, que eu tenho meu podcast, que eu faço tantas coisas. Eu falo, mas pra quê, né? Você é uma simples operária aqui onde você trabalha. Para de querer sonhar tanto. Fica, não, você que vai ajudar pessoas, que ajudar pessoas, cada um sabe. Então... E tipo assim, quanto mais eu olho essas pessoas, mais me dá vontade de fazer coisas. Porque aí eu vou olhar um pouco, assim, não no julgamento, o que essas pessoas estão fazendo na vida. Então, olha assim, mas mesmo assim, são pessoas maravilhosas. Não que eu vou falar, não, mas simplesmente elas estão passando no outro momento, né? Outro momento. Outra visão de vida. Mas é tipo assim, eu não deixar eu, com essas pessoas, me bloquear e falar assim, não vou fazer mais nada porque tem gente que não acredita no meu potencial. Isso também acontece com você? Acontece muito, e principalmente existe uma resistência muito grande das pessoas que estão mais próximas de mim de aceitar que eu mudei de profissão. E isso é natural, porque para mim também foi difícil, né? Abrir mão da arquitetura para poder me transformar em terapeuta. E transformar em terapeuta não, porque na verdade eu sempre fui terapeuta. Mas que eu não tinha o reconhecimento e nem trabalhava com isso. Mas desde a minha adolescência, eu sempre fui aquela que sentava e escutava, ouvia e refletia e trazia a pessoa também para reflexão do que ela estava fazendo. E eu tinha vontade de fazer psicologia, né? E por algum motivo eu não escolhi e fui para arquitetura. Então tem sim, primeiro, não aceitação do que eu estou fazendo. Segundo, tem um questionamento se isso funciona. Acredita que a vida é assim mesmo, matar um leão por cada dia, e que a vida é um sacrifício, é um sofrimento, e que não existe solução para nada, que isso tudo que eu falo é lorota. Existe muitas pessoas que pensam dessa forma e que estão pertinho de mim, coladinho em mim. Mas não é você. Mas sou eu. Mas sendo que tá tudo bem, né? São escolhas e consciências. A gente não pode esperar do outro o mesmo nível e grau de consciência que você tá aí,
não vai ser igual nunca do outro. Então a gente tem que aceitar. Que pulseira bonita. Você tá falando, tô falando vendo a pulseira. Olha que chique. Lindíssima. Gente, se vocês não conhecem, é daqui da Suíça. É a Eu Cássia. não queria fazer propaganda não, agora faz. É a Cássia. Ela é design de joias recicladas aqui na Suíça. Isso daqui é de garrafa PET. Eu até vou tirar pra mostrar. Uau. É de garrafa PET, né? Ela derrete e faz o formato. Mas as joias dela são consideradas joias porque ela usa metais preciosos e pedras preciosas. Então aqui tem ouro dentro, olha. Uau! Isso aqui é ouro. Então ela faz isso aqui na Suíça e ela já tem reconhecimento aqui na Europa e tem também em outros países como Japão. Então é uma pessoa que se chama Cassie Schmuck, né? Schmuck significa joias em alemão, né? E aí vocês podem buscar aí no Instagram que vocês vão encontrar. O trabalho dela é belíssimo, muito refinado, de muito bom gosto e ela é uma pessoa incrível. Parabéns, Cássia, parabéns. Manhã, falar um pouquinho aí sobre Manhã na Mãe, que você falou que seu filho, ele tem um pouco de dislexia, não, autismo. Mas tem o TDAH também, né? Que é o déficit de atenção. Eu também sou dislexia. E pra mim foi bem difícil, porque eu não entendi. Eu era a mais burra da sala de aula, eu não sei ler em voz alta. Você tá falando aqui de vez em quando, eu já fui. Quando você fala do Rio de Janeiro, você estava falando, não sei se alguém percebeu. Você viaja. Eu viajo, já tava mergulhando, tava vendo minha família, de repente eu tenho que voltar aqui pro momento. E assim, a pessoa de dislexia, assim, eu também tenho um pouco de TDAH. E eu descobri uma vez que eu tava fazendo escola eu sempre gostei de evoluir, sempre. E eu estava fazendo tipo uma faculdade aqui na Suíça de engenharia e meu professor falou, não, Mary, tem alguma coisa aí. Foi quando eu descobri que eu era dislexa, na verdade, tinha um pouco de Você chegou a fazer engenharia? Não, comecei, mas não deu, não aguentava. Assim, começou a... Comecei. Foi? E aí eu falei assim, não foi bem a faculdade, é uma escola... Técnica. É um pouco mais, uma autoescola, não sei, escola superior. Essa é como se fosse em alemão. Hochschule, uma coisa assim. É faculdade em português. E aí eu vi que não era muito difícil. Deixa eu apertar o botão, peraí, pra voltar ali o Marycast. Só apertando o botão, acho que volta ali. Fica bonitinho. Não voltou. Ficou não preto, ficou tudo, foi preto. Peraí. Olha, gente, essa live tá bem irreverente. Eu espero que vocês estejam entendendo aqui a mensagem, que é o principal. Exatamente. Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Eu tô dando oi, tá aparecendo aqui para compartilhar a live. Daqui a pouco entra uma pessoa. Compartilha aí. Eu sei que tem muita gente que tá aí me seguindo, que tá todo dia entrando novas pessoas. Então é um momento aí de vocês conhecerem mais quem é Manhana, né? Isso. E aqui a audiência talvez é bem nova aí pra mim. Vambora. Depois vamos vendo aí. E aí, quando eu fiz um ano e meu professor falou, não, Mary, acho que você tem alguma coisa aí, que acho que ele tinha mais experiência. Aí fui pro médico, fiz vários exames, descobri realmente que eu era dislexia e também que eu tinha um pouco de TDAH. Então aquilo ali pra mim, na verdade, foi um alívio, né? Que eu percebi, eu não sou burra, questão, sabe? Eu não sou burra porque realmente não entra nada. Só que, não vou falar nem na minha família, nos meus amigos no Brasil, eu era burrinha porque eu não sabia ler em voz alta, eu não conseguia fazer nada. Mas realmente, depois disso, eu descobri um outro talento que eu tenho de falar, de ajudar. E eu falo assim, uau, hoje em dia eu falo, como é bom ser dislexia, até hoje eu gosto, eu não fico mais naquela vitimismo, né? Aí eu sou dislexia, eu não posso fazer. Eu falo assim, não, eu tenho várias outras qualidades. E pra você como mãe... Várias habilidades. Pra você como mãe descobrir que tem um filho que tem autista, que ele é um pouco de TDAH, como foi isso pra você? Sabendo, não que ele tem limitações, mas foi difícil, sim. Isso. O diagnóstico foi super difícil. Eu fiquei me culpando. Fiquei sem saber o que tinha acontecido, se eu tinha feito alguma coisa. Comecei a me lembrar do que eu tinha assistido. Por mais que a ciência não tem nada, né, comprova, fala só da genética. Mas tem gente que diz medicamento, que diz que as vacinas, né? Tem tantas correntes e linhas de pensamento para se chegar no diagnóstico de autismo e por que veio, que eu fiquei me culpando muito. Eu fiquei muito mal com o resultado e assim, sem saber como é que seria a vida dele, o futuro, né? E
se ele podia ter um relacionamento com alguém, como seria isso? Então foi uma fase difícil para a família inteira, né? Para o marido. A relação marido e mulher também fica em conflito, né? Não é um momento fácil, não. Para qualquer pessoa, tenho certeza que quem já passou aí por qualquer tipo de diagnóstico de filho ou de um parente, não é fácil. Você já era terapeuta nessa época? Eu tava bem no início. Assim, no início não era terapeuta, mas eu já tava quase. Porque foi no começo de 2019 que eu comecei a suspeitar que ele tinha, que ele foi pra psicóloga. Quando chegou em outubro de 2019, eu já tava fazendo formações de terapeuta e foi quando eu tive o diagnóstico definitivo. E qual foi? O que ele teve pra você pra pensar, não, meu filho tem alguma coisa aí? Desde pequeno eu percebia. Primeiro eu chorava demais, se incomodava com barulho, né? Quem é autista normalmente bota a mão no ouvido e ele fazia isso. Mas como ele olhava nos olhos, que a maioria do autista não olha, como ele tinha algumas atitudes que não era, e até a questão do TDAH, né? Assim em alemão TDAH, né? TDAH, bom, em francês, Nem sei se em alemão ou português. Sei que é o déficit de atenção, né? E aí eu também. E a hiperatividade. Ele tem 3 coisas, né? Déficit de atenção, hiperatividade e o autismo. Então, eu não achava que ele era hiperativo porque ele conseguia ficar muito tempo sentado brincando. Mas é porque a gente tem aquele estereotipo de como é a pessoa que tem hiperatividade, como é aquela pessoa que tem autismo. E não é desse jeito, mas a sociedade não só vê aquele modelo. Então, eu olhava para ele não é hiperativo, mas ele era hiperativo. E ele não parava quieto, eu só vivia reclamando com ele. E aí depois eu ficava me sentindo culpada. Era um conflito horrível. Eu digo, esse menino tem alguma coisa. E a minha família me culpava. Eu fui muito julgada e culpada, né? Por não criar a criança direito. Que a criança não obedecia porque a mãe não dá a educação. E eu acredito que assim, quem tem filho com isso, passou. Seja o hiperatividade, qualquer tipo de situação passou. Você não sabe criar, o seu filho é mal criado, o seu filho é não sei o quê. E eu escutei muito isso. Então, mas eu percebia que tinha alguma coisa, mas ele foi pra escola e a escola não percebia, né? A escola que eu tô dizendo em português, mas é o kindergarten, né? O jardim da infância. E aí quando chegou, ele teve que repetir o primeiro ano. Foi aí que começaram a cogitar que ele tinha alguma coisa. E aí foi para psicóloga, mas ainda terminou o jardim da infância. E aí quando terminou o jardim da infância, que são 2 anos, foi quando ele foi para uma escola especial para fazer toda a parte de exame para saber se realmente ele tinha. Aí quando foi diagnosticado, viu que era um nível leve e que ele podia voltar para a escola normal. Então ele não vai para a escola especial, ele está numa escola normal. E graças a Deus está indo super bem. A parte dele de atenção, ele toma medicamento para ter o foco, né? E aí a questão do barulho, o professor e a professora têm cuidado para ele não ficar em ambiente que desfoque muito, sabe? Sempre a carteira dele, o lugar onde ele fica é mais diferenciado. Gente, já tá mais de 1 hora aqui, olha como passa rápido, tá vendo? Não vou ficar muito não pra não ficar muito tarde pra você ir, mas vou voltar aqui um assunto que você falou assim agora. Graças a Deus tá dando tudo certo. Mas você acredita em Deus? Olha, é uma pergunta tão profunda. Acreditar em Deus, né? Eu acredito. Agora, qual tipo de Deus, né? Aí vai dizer, mas só tem um. O povo vai falar isso. Mas esse Deus que é criado assim pela religião, parecendo que tem um ser lá em cima, né, meio humano, olhando, julgando, condenando, tirando, livrando, né? Como o povo fala, quem é religioso, eu não acredito dessa forma. Eu acredito como uma energia muito forte. Não na energia dessa que a gente conheça, né, que está muito além do que a gente acredita ser Deus, né, mas que existe uma situação que rege, né, nosso planeta e os outros planetas, claro, com certeza, que rege tudo isso e que faz isso tudo funcionar dessa forma e que foi onde tudo foi criado e construído.
Então, nisso aí eu acredito e tem a parte da religiosidade não é ativa em mim, mas a parte da espiritualidade é muito, muito, muito forte. Eu sou uma pessoa que sou totalmente conectada, me deixo ser um instrumento, né? Se for assim definido Deus, eu sou um instrumento dele para fazer o bem na vida dos outros e fazer o bem a mim mesmo e fazer a minha vida valer a pena, porque eu não vim para cá para nada. E eu sempre digo às pessoas que me seguem, não seja um passante na vida, que fica olhando tudo acontecer sem nada fazer. A sua vida, ela tem um porquê. E esse porquê não é de comer e dormir, não. Todo mundo pensa que veio para a vida só para trabalhar, para subsistência. Mas não é. Existe um além. E aí, quando você sai dessa vida de só existir e de ver a vida acontecer e ser uma ativa dentro dela, aí a sua história muda. Então, a minha história mudou, sim, pela conexão com Deus, por deixar ser um instrumento dele, mas não esse Deus construído pela religião. Bravo. Então, Maiana, pra gente... Depois você vai voltar mais uma vez, Maiana, pra gente fazer tudo direitinho. Meu Deus do céu. Vamos fazer uma rapidinha aqui. Vamos fazer um bate-volta. Eu vou falando, você vai respondendo. Vocês perceberam que ela gosta de falar, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui meia-noite e a gente vai estar falando. E, olha, ela chegou meio-dia, que agora a gente não parou de falar, mas tudo certo. Vamos fazer uma rapidinha. A rapidinha é o quê? Eu vou falando, você vai respondendo. Vou falando, vai respondendo. Então, vamos embora. Uma comida. Ai, me veio a cabeça lasanha. Eu adoro comida italiana. Dinheiro. Eu sou amiga dele. Terapia. Ai, autoconhecimento é a base. Autoconhecimento. Autoconhecimento é quando eu sei quem eu sou e eu sei aonde eu vou. Aparência. Importante, mas não é tudo, porque o que vem de dentro, hoje eu compreendo mais do que nunca, é que vale. Amor. Amor é vida. Amor é você saber que você tem algo para confiar de que sua vida vale a pena. Porque sem amor não existe o porquê da vida. Olha que chique. Um time. Não. Ainda não tem nenhum time, não torço pra ninguém. Não. Amigos. Ai, amigos são tão importantes, né? Mas eu não tenho mais o apego que eu tinha quando era lá atrás. Que eu chorava porque uma amiga se afastava. Hoje eu tô aberta a novas amizades e eu acredito que ter amigos é ter alegria. Então eu sou muito feliz sou realizada com todas as pessoas que eu tenho me conectado e que tentam se transformar nas minhas amigas. Então, amizade para mim é alegria. Que maravilha. Seus filhos? Filhos é realização para mim. Eu sempre sonhei em ser mãe, então realização. Profissão, ser terapeuta. Sua profissão. Ai, profissão, eu não vou. Profissão, não vou dizer que é terapeuta, sabe por quê? Porque eu acredito que a profissão minha é ser o que eu quiser no mundo. E eu desempenho um papel hoje, amanhã é outro. Então, assim, eu não vou me definir como terapeuta, porque hoje eu estou como terapeuta, mas amanhã eu posso estar como outra profissão. Olha, gente, que maravilha! E pra gente terminar amanhã, né? Sempre eu falo aqui, né, no Marycast, gente, aperta like aí, manda essa coisa pra todo mundo. Vocês que estão indo amanhã, vão lá no Marycast, me seguem lá, que tem várias pessoas que já passaram por aqui, então vão lá, Marycast, e dá vários likes, assim, ó. Maiana, se você fosse, a última pergunta que eu sempre faço pra todo mundo que vem aqui, imagina que uma mensagem que você vai deixar aqui pra todo mundo, mas quase 8 milhões que existe de pessoas nesse planeta Terra ia ouvir a sua mensagem. Como você gosta de viajar, todo mundo que viaja, saía no aeroporto, tava aquela sua mensagem traduzida em todos os idiomas, e embaixo escrita Maiana Pinheiro. Qual mensagem você deixaria para todo mundo desse planeta Terra e ouvir essa mensagem? Eu tô sendo intuída, sabe, de dizer uma mensagem que não é minha, mas que é uma mensagem muito verdadeira, que faz muito sentido para mim. Se você acredita que você pode, você pode.
Se você acredita que não pode, você não pode, que é do Henry Ford. E é uma mensagem que para mim é muito verdadeira. Então, tudo que você acredita é real. Então, acredite no melhor. Oh! Essa parte é minha. Ai, é que tu acredita no melhor? Tudo que você acredita, você pode. Então, acredite no melhor. É verdade, o melhor pra você talvez não é o melhor pra mim, né? Não, Então melhor vai dessa pra cada um, essência. Muito obrigada, Manhana. Uau, gente! Muito obrigada de estar aqui. Ótimo. Foi ótimo. Você vai voltar aqui mais vezes. Você vai voltar aqui, deixa eu fazer um pouquinho mais sol. E vai estar tudo no esquema. E não vai ter perrengue dessa vez. Você já teve algum perrengue na sua terapia? Tipo assim, na hora que você tá lá, vai começar alguma coisa não funciona, não tem internet, alguém te liga, um filho que fica doente. Não, já teve situações assim do filho gritar, né? De fundo. Ou como chegar chorando a briga dos dois. Eu dizer, Maurito, eu tenho que resolver aqui a briga dos dois, porque meu marido não tá em casa e eu peço compreensão. Nesse sentido já teve. Agora, assim, de ter cliente também que não vai pra frente, já tive. E é uma pena, né? Porque é mais sobre a pessoa do que o terapeuta. E logo no início eu ficava me questionando, será que sou eu, né? Minha terapia? E aí depois que eu vi que cada vez que eu ia atendendo, tendo muitos resultados, e hoje em dia é incontestável, né? Porque depois de 2019 pra cá, é muita gente, então como o volume é gigante de resultados, não tem mais como negar. Mas no início, né, a pessoa fica na dúvida se é a pessoa ou a cliente. E aí é uma pena quando a pessoa, na verdade, ela quer a mágica. Que ela quer estar do outro lado da ponte, mas ela não quer atravessar a ponte. É porque tem um processo para você chegar. Eu sempre falo isso na minha mentoria também, que tem um outro lado da ponte. A gente vai estar ali, a gente vai estar batendo palma, pode segurar na mão, mas atravessar é só a pessoa. Só a pessoa, não então, tem como. Então atravesse sua ponte, gente. A vida é maravilhosa e depende de você. Pega na minha mão. Gratidão, Manhana. Foi muito ótimo. obrigada, foi ótimo mais uma vez. Gente, um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Segue aí, aperta no like, faz tudo. Eu já não tô nem mais nervosa. Compartilha aí. Isso. Um beijo. Obrigada pelos coraçãozinhos ali, gente. Tchau. Fica com Deus. Obrigada, gente. Tchau. Mua.